Bom dia, queridos amigos. Que alegria estarmos novamente nesta manhã, buscando as nossas reflexões dentro daquilo que o Cristo veio nos ensinar. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 13º. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para ser louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Mateus capítulo 1, versículo de 1 a 4. Tendo descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstém-se de falar disso a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que faz o vulgo, mister se torna abstrair da vida presente, identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens prova que há mais fé deposita nestes do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda a parte o benefício recebido? Quantos os que, de público, dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas, não dariam uma só moeda? Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição de seu orgulho. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há na modéstia real também há a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-la. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus? Também estes receberam na terra sua recompensa. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. Nós vamos convidar a todos, nesta hora, a elevar o nosso pensamento até Jesus, pedindo ao nosso Mestre que Ele nos assista, que Ele nos ampare, para que nós possamos vivenciar
todos estes ensinamentos de Jesus em nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Mestre querido, que nossas vibrações alcancem todos os corações que estão ligados a este Evangelho. Sejamos fortalecidos pelo seu amor e que nesta hora, Jesus, possamos sentir a magnitude da presença espiritual dos benfeitores que acolhem o pensamento de cada um de nossos irmãos. Que a paz, a alegria, o bem-estar seja constante em nossa vida e que nesta manhã de luz, de esperança, possamos mais uma vez discutirmos as questões do Evangelho de Jesus. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre. Queridos irmãos, é preciso que a gente observe o papel das nossas mãos. Nós temos as mãos que trabalham, as mãos que constroem lares, escolas. Nós temos mãos que escrevem, que curam na medicina, mas temos mãos também que nós vamos ver que estão ligadas às sombras do mal. Por isso, Jesus nos trouxe essa passagem do Evangelho: não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. É preciso que todos nós venhamos compreender o papel de nossas mãos. No entanto, amigos, as mãos são instrumentos do pensamento. Então, nós temos que observar quais são as nossas ideias, qual é o nosso pensamento e quais são as forças que estendem, que nos fazem estender as nossas mãos. Jesus, ele passou pelo mundo estendendo as mãos no auxílio de todos, ensinando, ajudando, curando, aliviando corpos enfermos, levantando as almas caídas. E para isso, nós temos que analisar que o supremo valor das mãos são sempre proferidas para que nós possamos analisar com muito carinho aquelas mãos que levou tantas vezes as dores, e mesmo aquelas que fizeram a cruz do madeiro para que Jesus ali fosse também sacrificado ou crucificado pela ignorância dos nossos irmãos. Nós vamos ver então que vossa mão esquerda ignora o bem praticado pela direita, porque na verdade o bem ele tem que ser feito sem ostentação. Então, quando é feito sem ostentação, tem mérito, porque nós não estamos preocupados em fazer para mostrar para o outro. É importante que a gente possa entender que todos nós estamos sob o olhar de Deus. E nós não temos que agradar os homens, mas nós temos que agradar a Deus. Então, por isso que a nossa mão esquerda, ela ignora o bem praticado pela direita, nessa fala de Jesus, é que essas palavras do Senhor vai nos estimular, vai nos induzir a fazer o bem sem viver a intenção de que tudo aquilo que a gente faz tem que mostrar para o outro. É preciso que a gente saia desse estado de vaidade, que muitas vezes nos envolve em pensamento, para que nós possamos nos colocarmos sempre na posição de servidores fiéis de Jesus. E o Evangelho nos mostra quantos há que só dão na esperança de que recebe e irá bradar por toda a parte o benefício recebido. Todos nós recebemos o amparo da providência divina. Se fôssemos falar, contar, e nós estaríamos
numa situação bastante delicada. Por quê? Porque todos os dias a providência divina envia para nós influxos e que nós nem sequer percebemos. Então, é preciso que quando o Evangelho nos diz: os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura sua própria glorificação na terra pelo bem que pratica já pagou a si mesmo. Todas as vezes que a gente quer fazer o bem para mostrar para o outro, nós já estamos recebendo todos os benefícios, os aplausos que muitas vezes nós gostaríamos, né? E é preciso, então, que a gente coloque na posição de servidores fiéis, especialmente nesse momento de regeneração que nós estamos passando. É preciso que a gente comece de nós mesmos a observar o esforço, a dedicação, para que nós possamos renovar os nossos hábitos, os impulsos que ainda comandam a nossa criação mental, os nossos pensamentos, modificando as sombras que têm ofuscado a luz da verdade e que muitas vezes têm obnubilado a nossa consciência. Então, nós precisamos ver que a lição de Jesus sugere que todos nós possamos ampliar a sementeira do bem no coração de nossos irmãos, mas de forma oculta. Então, cada um precisa de refletir de que forma ele está oferecendo alguma coisa ao nosso irmão. Qual é o amparo que nós queremos dar? Se prevalece esse amparo que nós vamos dar na esfera do espírito, a fim de modificar os tóxicos da maldade, o escândalo, tudo isso vai nos trazer alegria. Mas se nós estamos aplaudindo tudo isso que nós falamos, é porque nós ainda não compreendemos o valor do bem. Muitas vezes nossa palavra fere, nós ainda temos, muitas vezes, palavras que podem ser, muitas vezes, cheias de ostentação. Então, se nós percebermos todo esse orgulho que está em nós, toda a nossa vaidade, nós vamos começar a trabalhar na nossa intimidade espiritual para envolvermos num clima de humildade, socorrendo sem olhar a quem. E isso para nós é de extremo valor. Se nós temos, às vezes, caminhado com companheiros que a gente pode perceber que ele cai no erro ou que ele tem facilidade para isso, que a nossa palavra não seja de crítica, mas de soerguimento. E façamos para ele nossas preces, ajudando no silêncio, para que ele possa sentir reequilibrado e também, muitas vezes, que as suas forças sejam restauradas. O Evangelho nos disse que há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-la. Esta é uma manifestação da vaidade. Então, esse olhar para ver se as pessoas estão me vendo é a vaidade. E aí nós temos que perceber que eles ficam satisfeitos, mas eles já estão recebendo o que eles mesmos programaram, eles quiseram. Então, a verdadeira beneficência, ela deve ser praticada sem ostentação, para que ela tenha o duplo mérito, nos diz o Evangelho. Além de ser caridade material, também é uma caridade moral, porque ela vai resguardar a suscetibilidade do beneficiado, que aceita o benefício sem que o seu amor próprio se ressinta. Esse é o valor da beneficência no silêncio, na caridade moral. Nós sabemos que a verdadeira caridade, ela é delicada, engenhosa no dissimular o benefício e no evitar as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Então, a verdadeira generosidade, ela vai saindo dentro de nós.
e ela vai adquirindo uma sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meio de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Isso é um fato, meus amigos, que o Evangelho está nos mostrando, porque quando nós vamos fazer o bem, nós somos os maiores beneficiados. Então, é isso que Jesus disse: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a direita. Por quê? Porque ao estendermos uma mão, nós já estamos sendo beneficiados, desde que não tenha a intenção da vaidade. Então, nós temos que lembrar também que nem só de pão vive o homem, e não se alimenta a virtude tão somente de recursos materiais. Então, todo benefício, acima do benefício que se esconde para todos nós no campo físico, gera também o amparo que prevalece sem ostentação. É necessário que a gente perceba sempre no companheiro que quanto nós podemos ajudá-lo de forma simples, singela, até mesmo humilde, se alguém, aquele que já conseguiu esse sentimento, e nós vamos ver que quando esse sentimento está dentro de nós, nós fugimos da crítica, da maledicência, e nós passamos a distribuir de um modo bem silencioso, discreto, a beneficência do agasalho, do pão, evitando humilhar quem quer que receba. E nós vamos ver que esses gestos de providência, de carinho, vai nos fortalecendo. E aí nós começamos a perceber e a sentir que a caridade é do pensamento. E nós precisamos, então, buscar compreender o que Jesus diz sobre o perdão, porque o perdão ele anula o ódio, que é uma grande caridade. O perdão é o antídoto. E para que a gente possa cair no pensamento, buscar no pensamento a alegria e extinguir todas as sombras do mal que muitas vezes nos envolve. Então, a caridade, ela não surge apenas na doação de ordem material. Ela deve ser um serviço constante, a cada instante e a cada apoio que nós oferecemos aos nossos irmãos. Nós queremos pedir a Jesus que nos ajude a caminhar nessa estrada, a caridade sincera, onde todos nós seremos agraciados com a alegria de servir. E essa caridade que nós precisamos aprender a vivenciar, lembrando do valor não só das nossas mãos, mas também o valor do silêncio. Então, cada reencarnação, nós vamos ampliando o nosso entendimento e tenho certeza que ampliando também a força da caridade, estendendo as mãos, agasalhando os nossos irmãos e cultivando a reflexão para que nós possamos estar sempre muito seguro daquilo que nós temos feito para mostrar para nosso esforço, para nós mesmos, quanto é importante amar e servir o nosso próximo. Então, é um convite que deixo aí no coração de todos, lembrando que Jesus fez por todos nós, mas Ele continua fazendo a todo instante. Todo dia, toda hora, como esta que estamos nesse evangelho, nesse culto íntimo do nosso pensamento, nós estamos sendo agraciados com a misericórdia, com a caridade de tantos espíritos que têm nos auxiliado. Por isso, nós recorremos à espiritualidade mais uma vez, para que ela possa estender as mãos sobre nós, na caridade sublime do passe. Jesus, que cada um possa entrar numa vibração de paz, de serenidade, agradecendo a estes benfeitores por todo esse bem que emana
dos seus pensamentos. Fluidificai as nossas águas, para que sintamos o amor do Cristo e que possamos revigorar nossas energias do perispírito e as nossas energias mentais. Obrigado, Jesus, por tudo que tem nos dado. E que a paz augusta desses benfeitores nos envolva e nos sustente hoje e sempre. Amigos, recebo o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.